بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Bem-vindos a todos nesta série de aulas que são a tradução deste livro intitulado شرح الواجبات المتحتمات المعرفة على كل مسلم ومسلمة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. As obrigações que cada muçulmano e cada muçulmana devem imperativamente conhecer do autor, o Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, com a explicação do Sheikh Ahmed An-Najmi. E na aula de hoje iremos falar da quinta condição de La ilaha illallah. Então o autor disse, quanto à quinta condição da frase do Tawhid, do monoteísmo puro, La ilaha illallah, é al-mahabba. O amor é o amor que se opõe ao ódio. Então, o tema da nossa aula hoje é o amor que se opõe ao ódio. Então, esta quinta condição de La ilaha illallah é al-mahabba, o amor que se opõe ao ódio. E as evidências desta condição são várias. A primeira mencionada pelo autor é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Allah subhanahu wa ta'ala disse, de acordo com o sentido do versículo número 165 da Surah Al-Baqarah: entre os homens há aqueles que adotam, além de Allah, parceiros, aos quais professam igual amor que a Ele, mas os crentes só amam realmente Allah. Repito, entre os homens há aqueles que adotam, além de Allah, parceiros, aos quais professam igual amor que a Ele, mas os crentes só amam realmente Allah. A segunda evidência mencionada pelo autor: يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. A segunda evidência mencionada pelo autor é o versículo número 54 de Surah Al-Ma'idah. Allah subhanahu wa ta'ala disse, de acordo com o sentido deste versículo: ó vós que creram, aquele dentre vós que apostasie, Allah fará-se chegar no seu lugar um povo que ele amará e que o amarão a ele, e que será humilde com os crentes, poderoso com os descrentes, lutará no caminho de Allah e não temerá a repreensão de quem quer que seja. Ó vós que creram, Allah subhanahu wa ta'ala diz: ó vós que creram, aquele dentre vós que apostasie, Allah fará chegar no seu lugar um povo que ele amará. Quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala irá amar e que o amarão, isto é, este povo amará Allah subhanahu wa ta'ala. E dentre as características deste povo é que serão humildes com os crentes e poderosos com os descrentes. Lutarão no caminho de Allah e não temerão a repreensão de quem quer que seja. E não temerão a repreensão de quem quer que seja. Depois o autor diz, quanto às suas evidências na Sunnah, isto é, as evidências de que o amor é uma condição de La ilaha illallah,
quanto às suas evidências na Sunnah, falámos de as duas evidências no Alcorão, falamos agora das evidências na Sunnah. Quanto às suas evidências na Sunnah, o autor mencionou um hadith relatado por Al-Bukhari e Muslim, um hadith que é muttafaqun alayh e narrado por Anas radiyallahu anhu, que disse que قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. Então o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse três coisas: aquele que as reúne em si, provará a doçura da fé. Três coisas: aquele que as reúne em si, quer dizer, a pessoa que reúne em si estas três coisas, provará a doçura da fé. A primeira coisa é que Allah e o seu mensageiro sejam mais amados para ele que qualquer outra pessoa que seja além deles. A primeira é que Allah e o seu mensageiro sejam mais amados para essa pessoa que qualquer outra ou que qualquer outro que seja além deles. Quer dizer que ninguém pode ser mais amado pela pessoa que Allah e o seu mensageiro. Então a pessoa deve amar mais Allah subhanahu wa ta'ala e o seu mensageiro que qualquer outra criatura. Então o amor do muçulmano deve ser sincero e único, exclusivo para Allah subhanahu wa ta'ala. E o muçulmano deve amar para Allah. Ama aqueles que Allah ama. E aqui o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam mencionou o seu amor dele próprio. Porquê? Porque Allah subhanahu wa ta'ala ama o seu mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então repito, três coisas: aquele que as reúne em si provará a doçura da fé. A primeira, que Allah e o seu mensageiro sejam mais amados para ele que qualquer outra pessoa que seja além deles. A segunda coisa é que ame o indivíduo unicamente para Allah. Que ame o indivíduo unicamente para Allah. E reparem, aqui o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam nos diz que devemos amar o próximo por Allah subhanahu wa ta'ala. Para Allah. Para Allah. A terceira coisa é que a pessoa deteste voltar à descrença depois que Allah o tenha salvo dela, isto é, o tenha salvo da descrença, como detesta ser atirado no fogo. Esta terceira coisa é que a pessoa deteste voltar à descrença depois que Allah subhanahu wa ta'ala o tenha salvo da descrença, o tenha guiado ao Islão, como a pessoa detesta ser atirada no fogo. Depois passamos ao comentário destas três evidências. E de maneira mais geral, desta condição que é a condição a quinta condição de La ilaha illallah, que é Al-Mahabba, o amor que se opõe ao ódio. Então, o Sheikh Ahmed al-Najmi, rahimahullah ta'ala, que fez a explicação deste livro, disse o seguinte. Então, Sheikh Ahmed explicou brevemente o sentido do amor que os crentes têm por Allah e o amor que tem Allah pelos crentes. Dizendo, quanto ao amor que os crentes têm pelo seu Senhor, consiste em darem prioridade à sua obediência, em se esforçarem na procura do seu agrado, obedecendo às suas ordens e se afastando das suas proibições, acreditando e crendo em tudo aquilo que os informou, amando o que ele, Allah subhanahu wa ta'ala, ama, e detestando tudo aquilo que ele
subhanahu wa ta'ala detesta, se humilhando e se submetendo à sua grandeza e à sua majestade. Esta é a definição do amor do crente, do amor que o crente tem pelo seu Senhor, pelo seu Criador, que é Allah subhanahu wa ta'ala. Depois, Sheikh Ahmed al-Najmi, no seu comentário, diz: e tudo isto que foi mencionado, esperando a sua recompensa e temendo o seu castigo. Quer dizer que a pessoa dá prioridade à obediência de Allah na sua vida e que a pessoa se esforce na procura do agrado de Allah, obedecendo às suas ordens e se afastando das suas proibições e acreditando e crendo em tudo aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala nos informou, amando Allah e detestando tudo aquilo que Allah detesta e se humilhando e se submetendo à grandeza e à majestade de Allah subhanahu wa ta'ala. Tudo isto é feito com esperança na recompensa de Allah subhanahu wa ta'ala e temendo ao mesmo tempo o castigo de Allah subhanahu wa ta'ala. Então o crente na sua vida está constantemente entre duas coisas: a esperança e o temor, a esperança e o medo. A pessoa obedece a Allah subhanahu wa ta'ala com esperança no perdão de Allah subhanahu wa ta'ala, com esperança na recompensa de Allah subhanahu wa ta'ala, e ao mesmo tempo a pessoa tem medo e teme o castigo de Allah subhanahu wa ta'ala. Depois Sheikh Ahmed al-Najmi rahimahullah diz: quanto ao amor de Allah subhanahu wa ta'ala pelos crentes, falámos anteriormente do amor dos crentes por Allah, e agora a Sheikh vai explicar o amor que Allah subhanahu wa ta'ala, qual é o sentido do amor de Allah subhanahu wa ta'ala pelos crentes, pelos seus servos. Dizendo quanto ao amor de Allah subhanahu wa ta'ala pelos crentes, a primeira coisa a saber é que o amor é um atributo de Allah tabaraka wa ta'ala. Então, aqui é a primeira coisa a saber, que é que o amor é um atributo divino, é um atributo de Allah subhanahu wa ta'ala. Então nós, Ahlus Sunnati wal Jama'ah, dizemos e temos como crença que Allah subhanahu wa ta'ala ama. E este atributo é comprovado nos textos sagrados. Este atributo é comprovado nos textos sagrados. Da forma ou da maneira que convém ao seu esplendor, ao esplendor de Allah subhanahu wa ta'ala, à sua grandeza e à sua majestade. Este atributo que é o amor é da forma que convém a Allah subhanahu wa ta'ala, ao seu esplendor, à sua grandeza e à sua majestade. É obrigatório para nós de crer nos atributos da forma que nos chegaram. Aqui, Sheikh Ahmed al-Najmi rahimahullah, depois de ter falado do amor, vai-nos falar de maneira geral qual é a crença de Ahlus Sunnati wal Jama'ah, a crença do povo da Sunna e do grupo, nos nomes e atributos divinos, nos nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Como dissemos, o amor é um atributo de Allah subhanahu wa ta'ala que é comprovado nos textos sagrados. E a nossa crença em relação a esse atributo, e aliás em relação a todos os atributos divinos, é que convêm, as suas formas são da forma que convém ao esplendor, à grandeza e à majestade de Allah subhanahu wa ta'ala. Depois o Sheikh diz, e é obrigatório para nós de crer nos atributos da forma que nos chegaram. Quer dizer que compreendemos os atributos da forma que nos chegaram, da forma que nos foram informados.
nos seus sentidos que são aparentes, sem os interpretar. Reparem aqui que Sheikh Ahmad al-Najmi nos diz que não é permitido de interpretar os atributos divinos. Aqui neste caso, por exemplo, não é permitido de interpretar o amor. Não é permitido de interpretar, mas aceitamos que Allah ama. Mas a forma de amar de Allah subhanahu wa ta'ala é própria à sua majestade, ao seu esplendor, à sua grandeza. Pois nada se assemelha a Allah subhanahu wa ta'ala. Nada nem ninguém é comparável a Allah subhanahu wa ta'ala. Então, acreditamos e queremos nos atributos da forma que nos chegaram, sem os interpretar. Queremos que os atributos de Allah subhanahu wa ta'ala são como convém a Allah, como convém à sua majestade, e não comparamos os atributos de Allah aos atributos das suas criaturas. E isto mesmo se o nome ou a denominação do atributo é idêntico entre o Criador e as suas criaturas. Quanto à realidade é diferente. E podemos dar um exemplo a fim que este ponto seja claro para todos. Podemos dar um exemplo, por exemplo, de um atributo que é comum entre o Criador, entre Allah subhanahu wa ta'ala e as suas criaturas, que é, por exemplo, o atributo da visão. Por exemplo, o atributo da visão. Allah subhanahu wa ta'ala vê, e as suas criaturas também veem. Allah vê e as suas criaturas também veem. Mas a visão de Allah é perfeita. A visão de Allah é perfeita. Quanto à visão das suas criaturas, é imperfeita. Quanto à visão das suas criaturas, é imperfeita. Allah vê tudo. As criaturas não podem ver tudo. Aliás, a visão entre as criaturas é diferente. A visão de uma águia, por exemplo, não é a mesma visão que de um homem, etc. Portanto, a visão do Criador é perfeita. E a visão das suas criaturas é imperfeita. E esta é uma regra que se aplica a todos os atributos divinos. A todos. Os atributos divinos são perfeitos. E os atributos das criaturas são imperfeitos. Então, mesmo se o atributo é partilhado entre o Criador subhanahu wa ta'ala, entre Allah subhanahu wa ta'ala e as suas criaturas, temos de saber que o atributo de Allah subhanahu wa ta'ala não é idêntico ao das suas criaturas. Pois o atributo de Allah subhanahu wa ta'ala é perfeito e o atributo das criaturas é imperfeito. E aqui demos um exemplo. A visão de Allah é perfeita e a visão das suas criaturas é imperfeita. Depois o Sheikh Ahmad al-Najmi, no seu comentário deste livro, disse: então, é obrigatório para cada muçulmano de descrever, Allahu musta'an, enganei-me na tradução. Portanto, é obrigatório para cada muçulmano de descrever Allah subhanahu wa ta'ala através dos nomes e dos atributos pelos quais Allah se descreveu. Repito, pois me enganei. Então é obrigatório para cada muçulmano de descrever Allah através dos nomes e dos atributos pelos quais Allah se descreveu. Através dos quais Allah subhanahu wa ta'ala se descreveu no seu livro, no Alcorão,
e também através dos quais o descreveu o seu mensageiro sallallahu alaihi wasallam na sunnah autêntica. Então Allah subhanahu wa ta'ala no Alcorão se descreveu por vários atributos, por vários nomes e atributos, mas o seu mensageiro, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na sua sunnah, também descreveu os atributos de Allah subhanahu wa ta'ala e os seus nomes na sua sunnah autêntica. Depois o Sheikh Ahmad al-Najmi disse, portanto, cremos que Allah subhanahu wa ta'ala ama os crentes e odeia os crentes. Allah subhanahu wa ta'ala ama os crentes e odeia os crentes. E que Allah subhanahu wa ta'ala recompensa quem lhe obedece e castiga quem lhe desobedece. E não é permitido de interpretar os atributos de Allah subhanahu wa ta'ala lhes dando sentidos contrários aos seus sentidos aparentes. Esta frase é muito importante. Aqui Sheikh Ahmad al-Najmi diz, e não é permitido de interpretar os atributos de Allah subhanahu wa ta'ala lhes dando sentidos contrários aos seus sentidos aparentes. E aquele que quer mais detalhes sobre este ponto, que é a crença em Allah subhanahu wa ta'ala, nos seus nomes e nos seus atributos, pode voltar a outros livros que já foram traduzidos e explicados, como por exemplo a crença correta e o que se opõe a ela, no qual este ponto foi detalhado. Foi detalhado. E ficamos por aqui. Aqui se termina a explicação desta quinta condição, que é o amor que se opõe ao ódio. Hada wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.